Nós vamos falar um pouquinho sobre a informação georreferenciada como ponto de convergência social. Eu quero puxar aqui só para uma constatação que eu tive, a satisfação que eu tive, pelo menos nos momentos que me foi oportunizado estar aqui, um ponto de convergência social. A felicidade de estar aqui com pessoas tão queridas, referência para mim, que eu não vi há muito tempo, pessoas com ideias e ideais tão nobres. Então, se não houvesse mais nada aqui, só o fato de estarmos juntos já aqui já valeu a pena. Tá, joia? Então, a satisfação de estar aqui com todos vocês. Então, voltando ao cerne da discussão, ou iniciando o cerne da discussão aqui, o estudo que já é feito há algum tempo, não existe resposta, mas a tomada de decisão. E a convicção que nós temos, apesar de não existir uma resposta objetiva, que o sucesso está intimamente ligado às decisões corretas que nós tomamos, e o fracasso intimamente ligado às decisões equivocadas que nós tomamos. Então, o desafio da modernidade é como usufruir ou utilizar da informação como apoio à tomada de decisão, para que nós possamos obter cada vez mais sucesso naquilo que nós empreendemos o nosso esforço. E eu venho de uma instituição que tem, por atribuição constitucional, a atuação em várias frentes distintas, passei por várias instituições, e hoje tenho a satisfação de estar numa instituição que é o Ministério Público, e nós temos várias frentes de atuação. E a busca pela efetividade da nossa atuação nos fez perceber a carência da informação para que nós pudéssemos ser melhores naquilo que nós fazemos. E nós começamos a prospectar em relação a instituições parceiras, outras organizações que tinham um perfil similar ao nosso, e descobrimos que várias organizações detinham base de dados significativa em relação às suas operações, mas poucas delas conversavam entre si. E como nós já tínhamos atribuição para atuar em várias dessas frentes, nós nos propusemos a ser uma bacia de convergência desses dados que estavam esparsos. Só que o volume de dados era um volume de dados enorme. E também com a convicção desses estudos que têm sido feitos, a informação, para ser valiosa, ela não pode ser complexa, tem que ser uma informação acessível e simples. Então, nós começamos a debruçar em cima do tema de como simplificar a informação para que nós pudéssemos tomar decisões cada vez mais rápidas. E nos deparamos com uma inovação, à época, alguns anos atrás, nós estamos falando de cerca de 5 a 10 anos atrás, que foi o uso do georreferenciamento ou da geoinformação como elemento para que nós pudéssemos sintetizar a informação ou o dado complexo para o apoio à tomada de decisão. E a primeira opção nossa, a primeira frente de trabalho, foi em cima da área ambiental. Nós começamos a utilizar de algumas parcerias com instituições que tinham fins similares, mas que não conversavam entre si. Fizemos parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ministério da Defesa, a partir da aeronáutica. A aeronáutica tem um trabalho muito interessante de imagens em cima de radar. Então, ela faz sobreposição de imagem de radar, o INPE com imagens de satélites. Descobrimos que existiam outras instituições que tinham trabalhos similares, o caso do INCRA, com georreferenciamento de propriedades. E começamos a juntar as peças desse quebra-cabeça. Fizemos parcerias com instituições, a academia é sempre uma força para todos os trabalhos que se faz, por conta da capacidade de se criar solução, né? A credibilidade que a academia traz para os nossos processos. Então, trouxemos a academia como um parceiro e começamos a atuar na área ambiental. Aqui, especificamente, só um modelo de comparação e, de novo, a busca pela simplicidade. Muitas das vezes, nós complicamos aquilo que é simples. Meus alunos comentam em sala de aula comigo, professor, mas isso é óbvio, eu falo, o desafio é aplicar o óbvio no dia a dia. Por que as empresas não fazem aquilo que é óbvio? Isso é tão simples. Nós tendemos a deixar a situação mais complexa e isso dificulta a nossa decisão. Então, aqui, para vocês terem ideia do resultado que se gerou, a simplicidade da análise. Nós tiramos 2 fotos em momentos distintos do mesmo município, com uma defasagem de 2 anos e as fotos tiradas no mesmo período. Fizemos uma classificação dessas imagens de satélite baseada em cores. E o que é que isso nos permitiu? Baseado na informação das cores das imagens, nós temos uma percepção de cobertura verde sobre as imagens. Assim, mas, Frederico, isso é óbvio. Nós levamos 6 anos de estudo para chegar aqui. É algo óbvio. Estava lá e ninguém via. A única coisa, nós não criamos nada, nós juntamos peça de quebra-cabeça. E começamos o desafio. Esse aqui, só um caso prático, foi um caso da análise em cima de um município do estado de Goiás, que foi Bela Vista. E o que nós percebemos? Confrontando uma imagem
do satélite SAB de 2004 com a imagem desse mesmo satélite em 2007, com as delimitações fornecidas a partir do estudo da Secretaria do Planejamento, nós podemos comparar a cobertura vegetal desse mesmo município em anos distintos. E tivemos uma informação que é preocupante, né? Nós tivemos uma redução de 21,7% de área verde desse município. E começamos a desenvolver algumas ações. Só que o que nós percebemos? Que impor ao município algum tipo de fiscalização era pouco efetivo. Até porque o município nem sempre tem atribuição ou se propõe a agir diretamente com aqueles que desmatam, que são os proprietários. Então, isso nos provocou um desdobramento desse estudo. Então, aqui, só para que vocês percebam, nessa primeira imagem, em 2004, a cobertura verde, percebam aqui, ó, as imagens que estão mais avermelhadas em relação àquelas imagens de lá. Então, o que a gente percebe claramente é que nós estamos tendo uma redução de área verde dentro do município. Então, desdobramos esse estudo e começamos, a partir da parceria com o INCRA, buscar, e o INCRA já tem grande parte das propriedades do Brasil georreferenciadas, e ao invés de trabalhar por município, começamos a trabalhar por propriedades rurais. E aqui uma ação fiscalizadora bem intensa, e eu comento muito, né, desde que nós começamos esse trabalho lá, que essa competência, essa habilidade que nós fomos desenvolvendo com o tempo, nos deu um quê de divindade, né? Eu brinco que todo mundo acha isso muito prepotente. Eu falo, sim, porque nos deu a capacidade da onipresença, né? Então, em alguns momentos, ia um oficial para autuar um proprietário, ele falava assim, mas nunca veio nenhum fiscal aqui para acompanhar isso. Eu falei, sim, mas nós estamos observando do céu. Sim, agora nós temos uma força poderosa ao nosso lado aí. Ok? Então, tudo isso para mostrar a simplificação daquilo que aparentemente era complexo, nós juntamos peças dos quebra-cabeças, entendeu? Vários quebra-cabeças, parcerias com instituições que não conversavam entre si, gerando um resultado muito interessante e nesse aspecto extremamente nobre, que é a questão da preservação ambiental. Baseado no expertise que nós estamos desenvolvendo com o tempo, um processo de aprendizado constante, nós temos a convicção que nós temos muito a aprender. Então, nós começamos a enxergar a possibilidade e a aplicabilidade da informação georreferenciada ou dos mapas temáticos em outras frentes de atuação. Mas, até pegando ainda o meio ambiente, uma dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, um grande problema que nós temos hoje, principalmente na região norte do Brasil, é a necessidade que o Brasil inteiro tem de geração de energia. O crescimento do Brasil só se sustenta com fornecimento de energia, mas, por outro lado, nós temos uma discussão, né, um conflito que é a criação de novas usinas e novos lagos, naturalmente vai nos permitir geração maior de energia, mas, por outro lado, nós temos um impacto ambiental. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande da nossa instituição específica e, muitas das vezes, discutir relatórios técnicos desenvolvidos pelas empresas de engenharia interessadas no projeto, principalmente de Grandes Lagos. E, aqui, um exemplo do know-how que nós desenvolvemos. Isso aqui não é computação gráfica. O que foi feito? Nós temos imagens de satélite e fazemos estudos topográficos da região. Esse lago aqui não existe. Esse aqui é um lago que será construído numa determinada, ou fruto de uma determinada usina. E o que nos permite? O piloto aqui tinha bebido alguma coisa aqui antes. Ele nos permite um sobrevoo antecipando uma situação futura. Isso é bacana, porque eu tenho noção da vazão dos rios, tenho noção do perfil dos terrenos, e ele permite a alguém que não era da área técnica aferir se aquela informação que está vindo da perícia é uma informação real ou não. Lógico, a partir de simulações, mas isso traz uma capacidade enorme para que nós possamos tomar decisões mais acertadas. Então, baseado, de novo, o expertise foi desenvolvido em cima de informações de referenciado, nós começamos a enxergar a aplicabilidade disso em outras frentes. Até vou dar como exemplo aqui, sistemas administrativos nossos. Por que não começar a gerar mapas temáticos em relação à distribuição de pessoal por comarca? Olha a simplicidade, eu bato o olho nesse mapa e eu tenho noção como está distribuído o recurso humano da minha instituição no Estado. Hoje nós temos atuação nos 246 municípios, são 1.700 pessoas espalhadas. Então eu sei aonde está concentrado. Então trabalhamos isso no Estado.
informações específicas. Então, hoje, no nosso site, eu clico em um determinado município, eu já tenho informações daquele município. Eu posso trazer isso para a minha base de recursos humanos, eu cruzo isso com minha base de material patrimônio, nós podemos verificar quantos computadores eu tenho na comarca, quantos servidores atuando lá, relação computador-servidão, a nossa meta é ter cada pessoa com seu computador trabalhando na sua internet. Então, numa única visão de uma imagem, eu consigo ter informação que me apoia instantaneamente numa decisão que tende a ser uma decisão mais acertada. O nosso desafio é acertar mais e errar menos. E, muitas das vezes, a gente enxerga a visão do geoprocessamento, né, ou da geoinformação, em mapas temáticos. Nós lá fomos além, nós aplicamos isso dentro do prédio. Sim. Você tem um mapa do prédio, você clica lá e você sabe, opa, nessa área aqui trabalha o Frederico, que é diretor-geral, todos os servidores da área, telefone, endereço, como é que está bonitinha a minha sala, quantas mesas tenho, quantas cadeiras eu tenho, e vai. Então, nós percebemos como a informação ou o mapa temático facilita e dinamiza as nossas decisões. Baseado na facilidade do uso nos sistemas nacionais, nós começamos a enxergar a aplicabilidade disso para fora da instituição. Então, nós começamos um trabalho, para nós, interessante e também desafiador, que foi usar dessa ferramenta para interagir com a sociedade. Daí vem o ponto de convergência social. O primeiro projeto, um projeto extremamente nobre, nós batizamos de geoacessibilidade. Qual foi a ideia inicial do geoacessibilidade? Teve algumas palestras aqui extremamente interessantes, o tema é relevante, comentava mais cedo, só quem acompanha a situação de alguém que tem algum tipo de deficiência, o portador de deficiência, sabe da relevância desse tema. E qual foi o nosso papel numa frente dos direitos humanos? É, de alguma forma, poder mapear no município, no estado, e por que não no país, em cima de dados georreferenciados, a situação, por exemplo, das instituições públicas. Então, quem alimenta essa informação não somos nós. Nós somos meros observadores e, de alguma forma, quando nós percebemos alguma discordância dessa informação com a realidade, nós fazemos alguma intervenção. Então, algum caso aqui, por exemplo, nós temos situações de bancos, de praças, pontos de ônibus. O próprio cidadão, quando ele vai a uma determinada repartição pública e percebe uma dificuldade de acesso, a única coisa que ele faz, ele vem no mapa, clica. Que tipo de repartição é aquela e qual a característica dela? Então, eu peguei aqui um dado, por exemplo, isso aqui é flexível, cada um puxa, e, de novo, isso é um filtro que vai sendo apurado pelo uso e pela própria sociedade. Então, ele informa lá, do Ministério Público, nós temos acessibilidade para portadores de deficiência visual, nós temos acessibilidade para portadores de deficiência motora. Então, eu consigo, de alguma forma, ter a própria sociedade colaborando e trazendo dados e informações para a instituição e para a comunidade como um todo. Aí nós entramos numa outra frente fortíssima, que é a democratização da informação. A sociedade gerando informação para a própria sociedade. Olha que questão interessante. Nós estamos comentando que a informação é essencial ao processo de tomada de decisão. Quanto melhor a qualidade da informação, maior a probabilidade de acerto na minha decisão, quando nós trouxemos, ou quando a própria sociedade traz a informação para a sociedade, ela faz com que a sociedade tenha mais poder. A informação é poder. A ideia é democratizar a informação para que a sociedade usufrua desse poder nas suas decisões. Então, esse é um dos projetos que tem sido desenvolvidos nessa frente. De novo, a complexidade está em acreditar na informação que vem, mas o filtro está nas próprias pessoas que usufruem dessa informação. Então, essa foi a primeira frente, que foi a frente do geoacessibilidade. Isso já está em produção há alguns anos. Temos a própria Assembleia Legislativa aqui como parceiro no desenvolvimento desse projeto. Isso também nos inspirou e deu energia para que se desenvolvesse um outro projeto, que é o porquê não estender isso para outras frentes, que é o que nós temos chamado de geocidadania. A mesma filosofia. Mas, por exemplo, a sociedade, uma visita, numa viagem, que se depara com um lixão não regulamentado. Simplesmente ele vai lá e puxa para cá. Opa, nesse local aqui existe um lixão. Existe uma área específica dentro da instituição que monitora essas informações e, mais do que isso, a própria sociedade cobrando resultado em cima disso. Opa, uma área, um ponto de droga. É muito comum.
E aqui o cuidado, né? Nós podemos prover informação para os dois lados. Aqui o nosso objetivo é combater. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Com total anonimato. Então, as pessoas se sentem tranquilas quando provêm a informação e são usuárias natural da informação que está disponibilizada. Então, as frentes também de combate à criminalidade, preservação ambiental e todas as demais, de alguma forma, abraçadas por esse tipo de ferramenta. Então, daqui a característica essencial é a tecnologia nos apoiando e nós tendo a informação para que nós possamos tomar decisões cada vez mais corretas. Obrigado pela oportunidade.